Vamos lá, vamos falar sobre o relato aqui do nascimento do nosso filho Bento Luiz. E na verdade ela que tinha pra ter começado. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para fazer o relato do parto do Bento Luiz, conforme o prometido para vocês. Demorou um pouco para sair o vídeo, pois a vida agora virou uma Correria. loucura, sabe? Tá muito corrido pra gente, a gente tá ainda se adaptando à nova rotina, ao bebê e tudo mais. Então, finalmente conseguimos um tempinho para poder gravar esse vídeo para vocês, para contar todo o nosso, fazer o nosso relato do nosso parto, que eu digo que o parto é nosso, não é só meu, porque ele pariu junto comigo. Nada foi conforme esperado, assim, né, entre aspas. O Bento estava previsto para nascer no dia 15 de julho e no dia 7 de julho eu gravei o meu último diário de gravidez, ainda me emocionei aqui com vocês e tudo mais, joguei o vídeo. Gravei o vídeo no dia 7, joguei o vídeo no dia 7 mesmo, no mesmo dia. E 2 dias depois, o Bento resolveu nascer. Ele resolveu que era a hora dele, ele queria nascer, ele não queria esperar. E assim foi feito. No dia 7 eu gravei o vídeo, eu disse a vocês que eu tinha tido uma consulta no meu médico, e o médico disse que o Bento já estava bem encaixado, eu estava sentindo umas pontadas, umas pressões assim, bem estranhas. E eu tinha dito também que eu tava com o pressentimento que o Bento ia nascer antes. Quando chegou na quarta-feira, eu dei a louca aqui com o Juninho. Lembra? Demais. E a gente começou a arrumar essa casa igual dois malucos. Eu botei ele pra limpar o banheiro 2 vezes. No banheiro. Eu coloquei ele pra limpar o banheiro 2 vezes. Tudo, gente. A gente arrumou a casa toda. Saímos, compramos coisa pra dentro de casa. Um monte de besteirinha, assim. Parecia que eu já tava a gente tava se preparando realmente pro nascimento do Bento. Bem, terminamos de fazer tudo isso por volta de 1h da manhã, mais ou menos. Fomos tomar um banho, fomos dormir, né? Não, para. Nós fomos fazer um carinho, né? Aquela parte. Você não precisava contar isso. Não, é um lance, um romance, um pente, o pente. Rolou. Vamos falar aí. Pente. Entendeu? Ajudou muito, né? Caramba. Eu acho que na verdade foi isso que causou tudo. Quem assiste relato de parto tá suposto a escutar qualquer coisa. O que aconteceu foi que rolou o pente. E depois disso eu comecei a assistir contrações. Mas é normal sentir contrações depois do sexo na gravidez, gente. Quem tá grávida sabe disso. Pelo menos eu senti bastante. Então, eu comecei a sentir as contrações e eu achei que fosse, vai passar, como sempre passava. Só que dessa vez não passou. E a partir do momento que eu vi que não tava passando, eu comecei a monitorar as contrações. Isso de quarta pra quinta de madrugada. E aí eu comecei a sentir, a monitorar. Então, foi 2 e pouca. Comecei a sentir, foi indo de 10 em 10, depois de 7 em 7, depois de 5 em 5. Por fim, já estava de 2 em 2 minutos. Quando começou a ficar de 5 em 5 minutos, ele já estava dormindo, desmaiado. E aí eu pensei, eu não vou acordar ele, porque pode ser que seja, que não seja uma coisa certa. Ele tem que trabalhar no dia seguinte e vamos ver se vai passar. Se não passar, eu acordo ele. E nisso eu passei a madrugada toda. O que você tá rindo, menino? Porque foi muito engraçado, cara. Não foi engraçado, foi dolorido. Porque eu tava com o olho aberto, né, e o outro fechado, né. Eu falei assim, o que tá acontecendo, hein? Sabe que o Bento vai nascer hoje? Ele tava meio dormindo, meio acordado. Porque na verdade foi o seguinte, desculpa cortando ele sempre me corta. Porque eu queria tanto que o nascimento do Bento Luiz fosse tipo filme, novela, aquele lance daquela mulher. Ai, baby. Tipo assim, acabou de estourar. Uma coisa ele meio queria sinistra, um drama. Ele queria. E na verdade foi. Não foi um drama total, mas foi. Nós fomos pegos de surpresa. Na verdade, o que ele né, me falou era que ele não queria que fosse aquela coisa, tipo, com data e hora marcada, como iria ser. Sabe? Então, querendo ou não, eu vinha pedindo muito a Deus, tipo, como eu não vou mais ter filhos e tudo mais, e é o primeiro filho dele, eu queria muito que ele sentisse essa emoção mesmo, de meu filho tá nascendo e ser pego de surpresa muito e tudo mais. E uma coisa que eu pedi muito a Deus foi que isso acontecesse, para que isso acontecesse. E uma outra coisa eu queria muito que acontecesse
no momento que ele estivesse em casa, ou no horário que ele tivesse de folga, ou durante a madrugada. Eu queria que fosse um momento que ele estivesse em casa e que eu não precisasse ficar sentindo dor, esperando ele chegar, ou acontecesse no meio da rua, ou algo do tipo, sabe? Então, na madrugada do dia 8 pro dia 9, eu comecei a sentir essas contrações, fui monitorando e não acordei ele até um certo ponto, assim, quando eu vi que já tava de 2 em 2 minutos, eu cheguei a levantar, caminhar no quarto, respirando, Tomou tentando, banho. foi, e nada tava passando, as contrações estavam aumentando e já tava de 2 em 2 minutos, até que ele mesmo acordou e perguntou se tava tudo bem. A princípio eu disse que vai dormir, eu só lembro de eu falar isso pra ele, vai dormir, vai descansar, porque eu sabia que alguma coisa tava, eu já tinha sentido aquilo antes. E aí, quando deu quase 5 horas da manhã, 4 e pouquinho da manhã, eu falei com ele, ó, não vai ter jeito, nós vamos ter que ir pro hospital, porque eu comecei a sentir as contrações muito forte e muito próximo uma da outra. Daí, a gente já tava com tudo pronto, tudo separado. Look do dia. Look da maternidade. Eu já tava com o meu As maletinhas dela, de maquiagem, tava tudo mais, pronto, tudo sabe? pronto, Tudo no entendeu? jeito. Então, eu queria... Meus planos eram vestir minha roupinha, arrumar meu cabelo, fazer uma maquiagem, ele vestir o look dele, bem a gente legal, tirar né? foto. Mas, na hora da dor, você não pensa em nada disso. Você só quer ajuda pra parar de sentir dor, porque dói muito. Enfim. E aí eu levantei correndo, tomei um banho. Fiz um cafezinho pra mim também. Entre o caminho pra ir pro banheiro, eu senti 2, 3 contrações. Eu comecei a chorar de nervoso. E foi muito, muito intenso, assim. Foi, né? Eu sabia que tava chegando a hora, então foi batendo aquela coisa, assim. E aí, entrei pro banheiro, tomei banho. Quando eu saí, ele já tava se vestindo. Ele conseguiu vestir o look do dia dele. Eu não consegui vestir o meu. E aí, ele virava pra mim e falava assim, você não vai colocar o seu look? Você não vai colocar seu look? Coloca o seu look. E eu falava, que look, meu irmão? Que look, meu filho? Você é louco? Tô assistindo Aí dor, vambora. Eu chutei o pau da barraca. Eu falei assim, quer saber? Vou pegar minha roupinha aqui mesmo, entendeu? Mas não vou esquecer a porra da câmera não, entendeu? Foi mesmo. E daqui mesmo eu já fui... Mano, eu vou levar a câmera. Eu falei, ó, só você... Não, ele pergunta assim, e o vlog? Eu falei, só se você der conta de fazer, porque eu não tenho condições de fazer vlog nenhum. Eu pensei em vocês, entendeu? Eu não tinha condições nenhuma de me concentrar em fazer o vlog. Então, pra mim, se não fosse ele, vocês não teriam vlog. Tá bom? Mas muitas meninas reconheceram isso e deixaram comentário pra você lá, amor, no YouTube. Valeu aí, é nóis. Não peguei mala, não peguei nada do que eu tinha separado. Nada. Saí de casa com o meu celular. Um carregador. A gente levou um carregador, não levou, amor? Levamos vários carregadores. Não, na hora que a gente saiu de casa. Foi meu celular, o carregador e a câmera de filmar. Mais nada. E nisso, ele foi filmando. Vocês viram no vídeo. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui com esse vídeo. Ele foi filmando. Na hora que a gente foi saindo, e eu sentindo dor, ele com a câmera na minha cara e eu ficando nervosa, vontade de dar 2 voadoras nele, gente, sentindo muita dor. Como que a pessoa passa na frente do vídeo assim na hora que a pessoa tá gravando? A larica bateu, pega Nossa um chocolate. Senhora! Enfim, daí eu comecei, entrei dentro do carro, né? E só pedi pra ele, vai devagar. E nós moramos em uma outra cidade, mais ou menos 20, 25 minutos da cidade onde que eu ia ganhar neném, onde que eu ganhei neném. E aí, é uma estradinha, a gente vai por uma a gente chama aqui de matinha, que uma trilha, né? É um atalho que passa por dentro de várias fazendas, vários pastos. E aí passamos por essa matinha. Enfim, a gente fica mais ou menos 20 minutos nesse atalho, dentro dessa fazenda, desse meio do mato. E chega no meio do caminho, essa pessoa simplesmente vira pra mim e fala, amor! Parei o carro, olhei pro lado direito e ela sentindo dor. Eu sentindo contração, eu abaixei o banco do carro todo. Porque era a maneira que eu me sentia mais confortável. Mas eu vi um cavalo, era tipo um unicórnio. Você quis dizer unicórnio, mas você não falou unicórnio, você falou outro nome. Eu falei tipo um capricórnio, alguma coisa. Foi capricórnio que você falou. E aí ele parou o carro no meio do caminho, no meio do nada, no meio da escuridão, 4h30 da manhã. Ele, amor, olha que lindo, assim. Capricórnio. Baby. Falei, Capricórnio!
Aí eu levantei, eu falei, unicórnio que você quis dizer, porque o que que era que ele tava vendo? 2 cavalos brancos no meio do pasto. Mas é porque eu tava com muito sono ainda. Ele entendeu? quis dizer unicórnio, ele ia me zoar dizendo unicórnio. Ou você queria dizer cavalo mesmo? Esqueceu o nome. Você queria dizer unicórnio eu queria mesmo, dizer pra me zoar. unicórnio pra zoar, mas eram 2 cavalos. Eram 2 né? cavalos Lógico. brancos. E aí ele, olha o Capricórnio. Eu falei, que Capricórnio, menino? Unicórnio. E aí eu me levantei no meio do nada, sentindo dor. E quando eu olhei pro lado, eram 2 cavalos brancos. No meio de tudo isso, aí ele ainda teve que fazer uma piada pra mim. Demais. Chegamos no hospital. Entramos pela emergência e eu falei pra enfermeira, eu estou com 38 semanas de gravidez e estou tendo contração de 2 em 2 minutos. Me colocaram na cadeira de roda e já me levaram pro 3º andar do hospital, que é onde que é a maternidade. E lá eu já comecei a ser monitorada, já colocaram aquele cinto com aquele troço na barriga pra monitorar a contração e o coração do bebê, e viram que eu tava tendo contrações, e depois fizeram o exame de toque. E na hora que fizeram o exame de toque eu quis morrer, porque doeu muito, muito, muito. Você tá rindo, E eu né? fiquei Você não com acredita. raiva, porque ainda bem que foi mulher, né? Eu preferia homem, eu não gosto de é? fazer. Eu não gosto de fazer exame de toque com mulher. Eu não gosto. Poeta. É uma coisa que eu não gosto de poeta. fazer, porque eu acho que homem é mais sensível, mais delicado. Mulher é muito, pra mim, na minha opinião, é muito bruta. Então eu senti muita dor. E aí ela pegou e falou: você já está dilatando. Você já tá com 2 centímetros de dilatação. Beleza, tá com 2 centímetros de dilatação. Ela saiu, falou pra alguém, falou pra algum médico. E daqui a pouco entra o médico que estava de plantão. E adivinha o quem era o médico que médico? estava de plantão era o meu médico. Era o médico dela. Era exatamente incrível. o E ela meu falou, e médico. ela pensou, e ela veio falando comigo, ou se eu Se acontecer alguma coisa, o o Bento Bento nascer Bento nascer na mão de outro médico, né? Eu não Ela queria, por causa ela não queria. do meu histórico médico e tudo mais. O meu médico já sabia tudo que tinha acontecido comigo anteriormente. Então, assim, pra mim, eu iria me sentir mais confortável, mais segura sendo com o meu médico. Então, eu tava com um pouco de medo de, sei lá, entrar em trabalho de parto e não ser o meu médico. Mas, por sorte, Só aí pra você ver que já tá tudo certo. coincidência, no dia que o Bento resolveu nascer, era o meu médico que estava de plantão. Então, na hora que ele entrou pra falar comigo, que eu olhei pra ele, tipo... Eu falei, eu respirei fundo e disse, seja o que Deus quiser. Ele virou pra mim e falou, olha, você já tá com 2 centímetros de dilatação, sua cesárea tá marcada pra daqui a 6 dias, não tem por que a gente esperar. Vamos ter o neném hoje. Falei, hã? Ele falou, vamos ter o neném hoje. E aí então ela só falou assim, ó, o Bento vai nascer. Baby. Aí eu falei assim, ok, eu tô indo em casa pegar as malas. Eu queria muito que ele viesse em casa pegar minhas maquiagens. Então muito, continua aí. muito. Já que você... Aí vim. Pode falar. Um pouquinho. Ele tá doido pra falar. Ele tá doido então, pra falar. aí eu vim aqui em casa pegar as malas e deu o carrinho de bebê. Carrinho de bebê não. O bebê conforto. Bebê conforto e as malas, enfim. Ok, na hora que eu estava vindo, eu falei assim, vou passar ali no Dunkin' Donuts. O médico falou que a gente tinha 1h30. Eu perguntei pra ele, quanto tempo? A orelha de Dumbo. Tá bonita. O médico falou que a gente tinha 1h30, mais ou menos, pra poder... Eu perguntei, né? Quanto tempo que eu tenho? Porque eu quero ir em casa, pegar algumas coisas e voltar. Eu fiquei no hospital. Quem voltou em casa Aí eu falei, foi não, ele. 1h30 dá pra fazer tudo direitinho. 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar. Enfim, chegando aqui na cidade onde nós moramos, né? Véi, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Porque eu fui com o meu cabelo Adivinha o que ele foi fazer? todo bagunçado. Eu falei assim, eu vou arrumar o topete, entendeu? Peguei um gelzinho, meu filho, um óleozinho, pá, ajeitei ele todinho. Tá doido? Vai receber meu filho bonito, né? Lógico, né? Enquanto isso, eu lá no hospital, eles já estavam me preparando. Enquanto isso... Eu já tinha assinado todos os papéis, conheci o anestesista e entrei pra sala de parto. E ele não tinha chegado. E eu não tinha chegado ainda. Aí ela mandando mensagem, baby, você já tá chegando? Eu falei, tô chegando. E eu aqui ainda, não, tô chegando. Você é um descarado, você tava aqui ainda a hora que eu tava mandando mensagem pra você? Ele tava aqui. Enfim, o doutor falou que era 1h30. Aí, beleza. Mas você demorou. Não, menina. Não, meninas, não sei o que aconteceu. Não, que eu chego no hospital, entendeu? Não, que dentro da sala onde que eu deixei a Camila. Cadê a Camila?
não estava lá mais. Eu falei, meu filho já tava nasceu tava e eu na perdi o cirurgia. nascimento. Falei, vou cortar meu cabelo careca agora. Pra nunca mais saber disso. E eu lá na sala de cirurgia, pelo amor de Deus, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí a enfermeira fazia isso, não, fica tranquila, ele tá vindo, ele vai chegar. Mas E eu, e eu das câmeras, né? Dos dentes de foi, atenção, aí eu e aí eu preocupada, porque eu queria muito, lógico, né? Eu não queria nunca que ele perdesse esse momento, uma coisa que a gente esperou tanto. Era um momento que a gente tava tão, né, ansioso pra viver. E eu com medo, porque ele é muito sem noção, gente. Então, tipo assim, eu tava com muito medo dele não chegar e dele não estar ali comigo naquele momento. Mais o nervoso de estar prestes a tomar anestesia e, né, tudo começar e eu não ter ele do meu lado. Então eu fiquei, assim, muito nervosa mesmo. Não deu tempo, né, assim, da gente avisar ninguém, da gente falar com ninguém. A gente falou pra mãe dele, a mãe dele já tava indo trabalhar. Ela colocou sabe? no Instagram, no Aí Facebook. eu coloquei uma mensagenzinha no Instagram, 5 e pouca da manhã, avisando pra vocês, pra minhas seguidoras. Yep. E recebi uma energia super positiva, assim. Até hoje eu não consegui ler todos os comentários, porque foi muito comentário, gente. Em todas as redes sociais. Foi muita coisa que a gente recebeu. E foi tudo muito rápido. Daí, na hora que eu já tava deitada na maca, preparada, já tinham levantado aquele pano assim por cima. Ele não tinha chegado ainda e eu perguntando. Aí tinha uma enfermeira específica que eu conversei com ela. Eu falei, olha, quando ele chegar, não esquece, pede pra ele trazer a câmera. A câmera, porque ele tem déficit de atenção. E ele vai esquecer de trazer a câmera. Ele vai chegar aqui avoado, ele não vai trazer a câmera. Se eu não esqueci na hora que a gente tava gravando. Foi, mas aí ele foi e levou tudo. Ela entrou dentro da sala. Eu só consegui relaxar na hora que eu vi que ele tava dentro da sala junto comigo e que a gente tava prestes a ganhar nosso neném. Daí a gente, né, bateu papo, gravamos, como vocês viram aí. Não, calma, nos voltando vlogs. rapidinho o assunto da câmera. Aí foi a doutora. Aí assim que eu cheguei, eu falei assim, ó, cadê minha namorada? Cadê minha namorada? O Bento nasceu. E aí ela foi falando assim, cadê a câmera? Cadê o celular? Tá tudo aí. Eu falei assim, minha filha, tem um celular aqui, outro aqui, uma câmera, mas tem uma filmadora também. Eu quero já chegar filmando o Bento, já chegar filmando. Ela não pode. Tentei convencer ela, mas não deu. Que é a câmera mesmo, aquela câmera de mão, o handcam, né? Ele filma, mas mesmo se ele conseguiu filmar, ele conseguiu fazer umas filmagens do meu celular que eu nem sabia que existia. Eu tava passando, assim, depois, já muito tempo depois de ganhar o Bento. Aqui, eu tava não sei se no Brasil pode. Dependendo do hospital, pode, aqui, né? não pode. Aqui não pode. E aí ele conseguiu filmar no meu celular, bem na hora que tiraram o Bento, que eu já joguei pra vocês. E ele fez algumas filmagens na câmera, então ele saiu super bem. Good job, amor. Muito bem. E enfim, daí o Bento foi super tranquilo, gente, assim... em geral, foi, né, a cirurgia em si foi muito tranquilo. A gente conversou o tempo todo, não foi, amor? Quando eu começava a ficar nervosa... Eu acho que tem neguinho que acordou. Toda vez que eu começava a ficar nervosa, eu falava com ele, conversa comigo. Conversa comigo. Daí ele puxava papo, conversava, falava. A nossa equipe, assim, né, nossa equipe que tava... no dia fazendo parto, nós fomos o primeiro parto do dia. Tava muito tranquilo a maternidade nesse dia. Então, assim, a nossa equipe foi super legal. As enfermeiras super bem-humoradas, sabe? Fazendo piadas, brincando, conversando o tempo todo. O meu anestesista foi, tipo, o melhor, sabe? De todos os meus partos, pra mim, esse foi o melhor. Foi o que eu mais tive medo, foi o que eu mais fiquei apreensiva. Ela sempre falou comigo, mas foi, foi o melhor que eu tive. Ela sempre falou comigo, baby, eu tô com muito medo, assim. Eu fui tentando passar calma pra ela, que eu também eu sou meio medroso, né? Vou falar a verdade aqui. Eu falei, não, vou pensar mais nela, no Bento, acalmar ela o máximo possível. Fiz até, liguei até pra uma amiga minha, irmã Gilda, um abraço pra ela, né? Beijo, me liga, irmã Gilda! Então ela falou assim, ó, Juninho, pode ficar tranquilo, que Deus já tá trabalhando no parto da sua namorada, que tudo vai
dar certo. Então eu falei, já. E deu, foi tudo muito tranquilo. Vocês viram aqui no último vídeo que eu fiz pra vocês, que eu cheguei a conversar com vocês e falar pra vocês que eu tava realmente um pouco com medo, nervosa, apreensiva, por vários motivos, assim. Mas foi tudo muito tranquilo, gente. Foi o parto mais tranquilo que eu tive, sabe? Logicamente, quando você faz uma cirurgia, a recuperação é dolorosa, dói, sabe? É complicado, mas em geral, um resumão, foi tudo muito, muito, muito tranquilo. Não demorou muito, por volta de 7, 9 ele nasceu, né? Pesando 3,125 kg, medindo 47 centímetros. Ele nasceu muito rápido, assim, da hora que começou até a hora que ele nasceu, foi bem rápido. Depois, pra eles me ajeitarem, me arrumarem todinho, ele saiu do quarto, já entregaram o bebê pra ele, assim que ele saiu da sala de cirurgia. Foi muito gostoso, porque eu tive um contato com ele muito gostoso, que eu não tinha tido com meus outros 2 filhos antes. Eles, sabe, eu tive com parto normal, que o neném nasceu, eles já colocaram o neném aqui pertinho de mim, mas os outros 2 cesáreas, eles não fizeram isso. Então, assim, com o Bento fizeram, o Bento nasceu, eles já começaram a arrancar uns troços que estavam assim. Mas fiquei chateado porque... Esse ficou com ciúmes, que papai é ciúmes. Porque geralmente o bebê já vem no colo do papai primeiro, né? Quando é cesárea. Quando é cesárea? E se eu for o quê? Quando é cesárea eles fazem isso, mas eu não sei, eu acho que eles mudaram. Mudar lá pra assim, beleza. Foi. Beleza, tá de boa, mas o próximo você vai ver, né? Tipo assim, né? Que próximo bonito. Vai ter o próximo. E aí eu liguei, né, gente? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu liguei. Já tem 31 minutos que a gente tá falando nesse vídeo. Não vou nem falar nada pra eu editar esse vídeo, eu tô lá. Eu já tinha dito pra vocês que eu ia ligar. Então, nesse momento que eles estavam me ajeitando, o médico perguntou: você quer realmente ligar? Eu disse sim. Esse aqui ficou meio tristinho, porque ele não queria que eu fizesse isso, mas... Quero mais um, né? Mas a gente adota, né? 4 tá bom. Mais pra frente, quando a gente tiver condições, a gente adota um bebezinho bem gostoso pra gente poder cuidar e dar amor, né? E vai ser a mesma coisa. Enfim, foi tudo muito tranquilo. Ficamos no hospital 2 dias, fomos liberados com 2 dias. Na verdade, chegamos na quinta de madrugada e saímos no sábado. Então, quinto dia todo, sexto dia todo, sábado por volta de meio-dia e pouquinho, 2 horas da tarde, nós saímos. O primeiro dia no hospital com o Bento foi bem pesado. Bem pesado, bem pesado. Porque de quarta pra quinta a gente não dormimos, né? Então, assim, de quinta pra sexta nós também não dormimos. Então, ficamos 2 noites, praticamente, em claro. E durante o dia também, porque durante o dia a gente acabou recebendo visitas e as crianças foram pra lá. Então a gente ficou a gente tava só o muito da envolvido biroba, com eles. Mas a gente tava muito cansada, sabe? A gente conseguiu descansar mesmo depois que saímos do hospital. Por isso que eu queria muito ir embora do hospital, porque eu queria dormir. Enfermeira entra a madrugada inteira no quarto, madrugada toda elas entram no quarto. Eu acabei que tive aquele mesmo problema que eu tive com a Ana Clara, porém menor, foi mais fraco, que eu tive a fibrilação arterial novamente, que é quando o coração bate desritmado. Eu não senti nada como da última vez. Da última vez da Ana Clara também eu não tive nenhum sintoma. Dessa vez também não tive nenhum tipo de sintoma. Eles foi que me disseram que eu tinha tido, que eu estava tendo. Então, eu não precisei dessa vez ir pra UTI, nem nada do tipo como da última vez. Eu fiquei no quarto mês tranquila, só tomando meu medicamento. Continuo sendo medicada, continuo tomando esse remédio, que é pra o coração voltar a bater normal. Pelo amor de Deus, eu preciso disso aqui, menina. Nessa terra. Não vai dar um PT, não. Vou dar um piti, pode ficar tranquilo. Eu não tô assistindo nada, mas eles pediram pra eu continuar uma medicação, e eu tô tomando medicação. E fomos pra casa, fomos liberados com 2 dias e meio, fomos embora.
E ficamos uma semana. Na casa da mãe. Uma semana, amor, foi? Uma semana na casa da minha e é pertinho do sogra. hospital ali. Que é do lado do hospital. Então a gente ficou lá, fomos já pra primeira consulta do Bento, pra gente poder resolver tudo que a gente tinha que resolver também. Minha sogra cuidou muito bem, muito bem da gente. Não só de mim, quanto do Bento, quanto do Juninho, sabe? Então foi muito bom ficar lá, porque os primeiros dias é realmente muito complicado o pós-parto de uma cesariana, sem dúvida nenhuma. É muito mais tenso e intenso do que o de um parto normal. Né? É tudo com muito cuidado. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieta. Se eu vejo uma coisa fora do lugar, eu não gosto de pedir, eu gosto de ir lá e fazer. Então eu tinha que ficar, sabe, me monitorando. No dia que eu saí do hospital, ele foi buscar uma coisa na parte de baixo do hospital. Quando ele voltou, eu já tava com as malas tudo arrumadas, porque eu já tinha levantado, já tinha arrumado tudo. É incrível. Essa aqui, eu não ela quer arrumar quieta. Toda hora as coisas. Mas no dia seguinte também eu me lascava, porque aí eu sentia dor. O que acontecia é que eu tomava o remédio, não sentia tanta dor. Conseguia fazer uma coisinha ou outra. Na hora que o efeito do remédio passava, eu me lascava de dor. Então, assim, ainda hoje, se eu fico muito tempo sentada, na hora de levantar, de aprumar o corpo, de esticar o corpo, dói. O Bento vai fazer 2 semanas. O Bento está fazendo 2 semanas. O Bento está com 15 dias agora, então ainda dói um pouco. Mas a recuperação tem sido bem boa, assim. Minha cicatrização tá ótima, eu não tive nenhum tipo de complicação. A minha cirurgia não foi de ponto, eu não recebi ponto. Aqui a gente teve a opção de querer o ponto, querer ela grampeada ou querer ela colada. Eu quis colada, porque pra mim foi melhor. Eu já tive ela grampeada do Pedro Henrique, é horrível. E a minha colada foi da Ana Clara e foi muito boa, porque não tem aquela chatice de ter que tirar ponto, os pontos não ficam incomodando. Então ela é bem coladinha. E tudo bem. Meu Deus, tem gente que tá com fome, minha mãe. Então foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus, mais uma vez, né, amor? A gente tem que agradecer muito a Deus, agradecer as meninas também por todo o carinho, todo o apoio que a gente recebeu nas redes sociais, tanto meninas, quanto o Juninho. A gente recebeu muitas mensagens mesmo, assim, de carinho, todo mundo falando do nosso bolotinho. A gente tentou manter vocês mais informadas possível, porque vocês fizeram parte de tudo isso. Vocês acabaram virando as titias e titios virtuais, assim, do Bento. Então, eu não queria realmente deixar vocês de fora. Fazem parte da gente, da nossa história, da nossa, né, da nossa gravidez. Mesmo vocês fizeram parte. Então, eu não queria realmente. Achei super bacana do Juninho. Eu fiquei com muita raiva na hora que ele tava filmando. Mas depois, né, eu já falei com ele. Falei, nossa, amor, você devia ter até filmado mais, sabe? Porque se não fosse ele, não teria esse vlog, não teria essa lembrança, essa recordação que vai ter pra mim, pra ele, pro Bento e pra todas vocês poderem ver e sentir um pouquinho de tudo que a gente passou nesse dia, sentir a nossa emoção, que foi muito. E pra quem não é mãe ainda, né? Para suas amigas aí. Acho que até pra quem não é mãe, eu acho que assistindo esse vídeo deu pra ver como é que. Deu pra sentir um pouquinho. Porque foi realmente muito puro, muito especial. Se fosse vocês ficavam grávidas, da gente, conselho aí, tô brincando. Ô, moço, se você fosse mulher, você ia ser uma parideira. Oxe. Você ia ser mais do que eu ia superar você, velho. Você ia mesmo. E logo no dia que o Bento nasceu, né? Quem foi que trocou o primeiro cocôzinho dele, né, e fez xixizinho, foi eu, né? Porque ela não tinha como eu não tinha levantar. Como. E aqui o bebê não vai pro berçário. Já fica com a gente dentro do quarto. O bebê, assim que nasce, já fica com a gente dentro do quarto. Enfim. E o Bento fez aquele primeiro cocô bonito. E eu já tinha dito pra ele que o primeiro cocô quem ia trocar era ele. E o Bento... Eles não dão banho no bebê. Eles não querem, eles só quiseram. O Bento tá assim, com a cabeça cheia de sebo. E eu pedi pra ele, a cabeça no corpo todo, eles limpam o corpo, só que o cabelo gruda e eles não limpam. Fica aquela crosta. Uma crosta. Daí
Quando eu fui pro quarto que a gente ia ficar mesmo, eu falei, eu vou lavar a cabeça do Bento, mas eu não vou trocar a roupa dele, porque eu só vou trocar a roupa dele depois que eles derem um banhozinho no meu filho, né? Aí, mas a cabecinha, pelo menos, eu queria lavar e eu coloquei ele dentro daquele saquinho de dormir. Então eu lavei a cabecinha dele com um paninho, com um produto que eu mesmo levei, né? Johnson, lavei o cabelinho dele tudo pra ficar bonitinho. E depois vesti o saquinho, aquele saquinho de dormir que eu mostrei pra vocês. E aí, ele foi trocar o bebê depois de um tempo. Quando ele foi trocar o bebê, que eu tirei ele de dentro do saquinho, veio o bebê, veio cocô, veio fralda, veio muita, gente, mas foi muito cocô. Nossa. Muito cocô. Daí eu entreguei pra ele e disse, toma que o filho é seu. Daí ele foi trocar o bebê. Primeira Foi vez, cara. hilário. Foi a primeira vez que ele trocou um bebê na vida dele. Um bebê de todos. Bom um demais. bebê. Bom Foi a demais. primeira vez. Eu não senti nojo. Entendeu? É meu, tem que cuidar, né? Veio na minha mente. Vambora, agora já tá na hora, né? E a sensação. Durante os dias que a gente ficou no hospital. Não aperta, aí na hora que eu for colocando a fralda, não aperta muito, não, né? Eu fui só falando de longe, porque eu não podia encostar. Eu tava deitada, eu não podia falar. Eu não podia levantar. E durante a nossa estadia do hospital, todas as vezes que quem trocou a fralda dele foi ele. Todas as vezes que o Bento chorava de madrugada, quem levantava era ele. Tudo foi ele que fez. Quando fomos pra casa da... Não, ela não terminou ainda a parte que você quer, da chave, baby. Ah, foi mesmo. Foi verdade. Desceu a chave Chegou uma noite que a gente tava tão cansado. Ele puxou a caminha assim e foi dormir. Aí o Bento começou a chorar, a resmungar, a chorar. Eu não podia levantar ainda, não tinha sido liberado pra levantar ainda da cama. Rapaz, eu não tinha como chamar esse menino. Eu gritava, eu chamava, amor. E esse menino nada me escutou. Eu catei a chave do carro que tava na mesinha assim do lado. Soquei a chave nele, pá, com a chave. Ele acordou desesperado, assustado. Ele levantei na hora e já foi pro Bento, Luiz. Foi mesmo, aí ele já foi, já pegou o Bento, já trocou o Bento, ajeitou o Bento, super assim, bem disposto. Obrigada, amor. E desculpa pela chavada. De nada. Mas enfim, gente, já falei demais. 42 minutos falando aqui. Eu vou ter que editar esse vídeo todinho. Yes. Vou mostrar a nossa bolotinha pra vocês que tá acordado aqui morrendo de fome. Com muita fome. Ele tá todo lindo. Papai também tá com sono. Nossa, soneira. Oh, não sola. As meninas vão ver você Nossa solando. senhora, olha o cabelo dele, arrepiado. Não pode não. Olha, gente, que coisa mais gostosa da mamãe. Então é isso, gente. Tá, depois eu mostro ele com mais jeitinho pra vocês. Ele vai participar do vídeo com a gente, olha aqui. Olha, gente. Meu Dedê. Neném gostou de mamãe. Neném gostou de papai. Né? Tá com fome, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem cá, amor, se despedir. Oi. Um beijo grande, carinhoso a todas vocês. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.